Olá, eu sou o Caio e você está na CFX, o seu canal de lutas. E galera, vamos fazer aquela análise pré-luta já de aquecimento, porque dentro de algumas horas teremos a luta principal do UFC 243. Lembrando que assim que terminar o combate, traremos o resultado da luta round a round, então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, ele tem que ficar com aquelas aspinhas ali, assim você e eu teremos um compromisso dentro de algumas horas aqui no canal. Vamos primeiramente repassar alguns dados dos dois lutadores. Robert Whittaker tem 28 anos, 20 vitórias, 4 derrotas. Das 20 vitórias ele tem 9 nocautes, 5 finalizações e 6 vitórias por decisão. Israel Adesanya tem 30 anos, 17 vitórias e nenhuma derrota. Das 17 vitórias ele tem 13 nocautes, 0 finalizações e 4 vitórias por decisão. O Robert Whittaker tem 1,80 m e o Israel Adesanya tem 1,93 m, também com mais envergadura. Então vantagem para o Israel nesse ponto. O primeiro detalhe que eu analisei vendo o Sherdog do Robert Whittaker e do Adesanya é o seguinte: nas duas últimas lutas que o Whittaker fez, uma em 2017, outra em 2018, ele já está há um ano sem lutar, foram as duas contra o Yoel Romero, o mesmo cara, o mesmo biotipo, exatamente igual, ele lutou 10 rounds contra a mesma pessoa. Então a cada lutador que um atleta tem, ele consegue evoluir em alguns pontos, só que o Whittaker, nessas duas últimas lutas, nos 3 anos que se passaram, ele evoluiu no campo de batalha apenas aonde o Yoel Romero fez ele evoluir. Muitos momentos onde o Whittaker ficou ali na grade, no chão, eles fizeram troca de esgrima, troca de força, e agora ele tá pegando um cara que não vai querer fazer isso com ele, ele vai fugir inclusive dessa área do jogo, mas é um cara muito rápido, preciso, que joga volume de mão, de perna, de cotovelo. É um jogo muito diferente do Yoel Romero, que foi o único cara que ele lutou em 3 anos, basicamente. Por outro lado, o Adesanya lutou contra o Gastelum, que deu uma luta muito boa para ele, para o público, obviamente também, conectou bons golpes no início da luta, mas ao longo do combate o Adesanya foi crescendo, foi estudando a distância, foi aprendendo o timing. Só que o pensamento de vocês é, tudo bem, mas o Adesanya é muito bom, só que o Gastelum, que é um anão, conectou golpes muito bons durante o combate em cima do Adesanya. Imagina então o Whittaker. Não acredito nisso. Uma coisa que a gente vê, tirando a altura, tirando a envergadura de um lutador, é a velocidade de entrada e saída. Dentro da velocidade de entrada e saída, existe uma coisa que é a finta. Tem lutadores que fazem muito bem essa finta com velocidade, dá pra se dizer que o lutador ele tá na frente, ele cisca, curto e rápido. Numa dessas ciscadas, ele entra e ele bate. Caras que fazem isso muito bem, por exemplo, o Michael Page, que lutou agora e nocauteou seu adversário. Lutadores que são leves nos pés, não tem uma base muito plantada, tem facilidade em deslocamento, seja lateral, diagonal, para frente, para trás. Eles conseguem deslocar o seu corpo muito rápido e com leveza, por mais que eles sejam pesos leves ou pesos pesados. O Gastelum tem isso muito forte. E foi onde surpreendeu o Adesanya no início do combate, mas o QI de luta do Adesanya é muito alto e ele conseguiu ali reverter a situação e fazer o Gastelum se perder na distância. Então acredito que o Whittaker vai ter dificuldade sim em encurtar e acertar o Adesanya. Agora vamos a alguns pontos de cada lutador. Qual dos dois que golpeia com mais força, tirando a parte técnica, é o Robert Whittaker. Inclusive ele é um cara que aguenta bastante porrada, obviamente lutou contra o Romero 10 rounds e conseguiu ficar em pé. E o ponto fraco do Adesanya é que a absorção de golpes dele mostrou-se que quando conectam, principalmente no rosto, ele sente e caminha para trás. Dentro da trocação, dentro da tempestade, quando os dois estão ali literalmente trocando porrada, a gente tem duas coisas completamente diferentes. Israel Adesanya é um cara que precisa da distância para golpear e ele precisa fazer aquele setup que são os golpes iniciais de finta, ficar marcando a distância, fazendo o adversário ficar ali com receio e ficar bloqueando para ele jogar o power punch, o golpe ali derradeiro. Enquanto ele tá na tempestade, ele faz a mesma coisa que o John Jones. Ele pega, ele caminha para trás, só que ele coloca a mão da frente direto no rosto do adversário por 2 motivos. Primeiro motivo, para medir a distância, e segundo motivo, para não deixar o atleta se aproximar e conseguir golpear. Então ele consegue sair lateralmente, movimentar ao redor do cage, ao redor do próprio adversário, com segurança e com a mão para medir a distância e não ser atingido. Mas ele não troca no meio da tempestade, ele foge dela para reconfigurar o seu jogo e centralizar novamente no meio do octógono. Por sua vez, o Robert Whittaker é um cara que quando é golpeado, ele não tem esse cacuete, digamos assim, de sair para depois voltar pra porrada, ele simplesmente devolve com toda a sua força e é um cara que se sente, digamos assim, mais à vontade no meio do tornado ali na troca de porrada do que o Adesanya. Segundo ponto, o Adesanya quando está caminhando para trás, vamos falar novamente disso que vai ser um ponto crucial, ele não golpeia, como eu falei, porém o Robert Whittaker caminha bastante para frente, jogando sequências que não são muito comuns. Eu já falei isso num vídeo anterior, o Robert Whittaker não trabalha com sequências em X. Para quem não sabe, a sequência em X é o seguinte: eu começo uma combinação de golpes, jab, direto, cruzado, seja lá o que for. Eu termino com a mão direita
eu vou chutar com a perna esquerda. Isso é um X. Eu faço uma sequência de mãos. Eu termino com a mão esquerda, independente se for jab, upper, cruzado, eu termino com a mão esquerda e vou chutar com a perna direita. Mão direita, perna esquerda, mão esquerda, perna direita. É uma sequência em X muito utilizada por lutadores da trocação. Só que o Robert Whittaker já pegou vários lutadores não utilizando esse sistema, então é um cara que não dá para mapear tão fácil. O que ele fez contra o jacaré propriamente? Vocês estão vendo na imagem, ele deu um jab e um direto, ele só fintou aquele direto com a mão direita e ele levantou a perna direita. Ele não utilizou a sequência de X e surpreendeu o jacaré enquanto ele estava saindo. Ele jogou direto mesmo para o jacaré ir para lá e a perna direita catou ele 1 metro depois. Então são alguns detalhes que a gente não se atenta, mas é muito importante isso porque o Adesanya é passivo indo para trás e o Robert Whittaker é agressivo indo pra frente. Então aí a gente tem um ponto a ser levado a sério. Preparo físico dos dois lutadores. Robert Whittaker se mostrou que é um cara de 5 rounds, ele consegue dosar por mais que ele faça bastante isometria. Já o Israel Adesanya não é um cara que vai se dar muito bem se o Whittaker conseguir jogá-lo de costas na grade, fazer ele abrir a base, ele vai se projetar no tronco do Adesanya enquanto ele estiver abrindo a base, esgrimando e se defendendo, ele vai estar fazendo muita isometria com os braços, aonde a pressão do Whittaker vai ser grande. Nesse momento da luta, nesse cenário, o Israel Adesanya vai estar cansando os braços e as pernas, o Whittaker vai estar pontuando, a luta vai estar passando e vai ficar cada vez mais difícil, vai ter uma lacuna maior para o Adesanya conseguir achar ali um golpe derradeiro em cima do Whittaker. O Whittaker deu uma entrevista para o Chael Sonnen recentemente, aonde ele perguntou: se tu tiver um atraso na trocação, tu vai colocar a tua luta de chão, a tua luta de grade em jogo? Ou vai ficar naquela de homem, de provar que é melhor trocador que o Adesanya? E ele prontamente falou: óbvio que eu vou mergulhar, vou botar pra baixo, vou jogar ele na grade, vou fazer ele cansar, vou pontuar, eu quero é vencer. Dito isso, qual é o veredito que eu acredito que possa vir a fazer? Minha humilde opinião, obviamente, é o seguinte: se o Whittaker tiver postura de trocador, digamos assim, nos primeiros 3 rounds, ele só vai continuar trocando se ele estiver vencendo e muito bem. Se ele sentir alguns golpes do Adesanya, o jogo vai mudar e aí vai ser aquela coisa de mais estudo, menos porrada, menos trocação, mais distância, muito mais finta, que o Adesanya vai se dar conta de que o Whittaker vai estar fazendo finta para mergulhar, o Adesanya vai ter que abrir a base, vai ter que ficar mais distante, com aquela base mais do karateka, com a base estendida para defender queda, não vai estar na sua postura mais alta para conseguir trocar ali um kickboxing bom, a luta vai ficar mais xadrez. Então o jogo do Adesanya é trocar, não tem hipótese alguma que ele vai querer mergulhar nas pernas do Whittaker, mas por sua vez o Whittaker tem muitas chances de não querer trocar com ele e fazer uma luta mais safe, mais segura para vencer. Nesse caso não teremos um show de trocação todos os rounds. Vamos excluir coelhos da cartola e vamos deixar algo mais plausível. Eu acho que essa luta vai ser por pontos e o Adesanya vai vencer. O poder de fogo do Whittaker, não sei se vai achar ali o lugar certo para conseguir nocautear o Adesanya, e o Whittaker tem queixo para aguentar aquele volume que o Adesanya vai imprimir nessa luta na trocação. Eu vou de Adesanya por pontos. Deixa nos comentários o que vocês acharam da análise, se vocês concordam ou discordam. Deixe seu like, aqui está aparecendo 2 vídeos para vocês curtirem ali até a luta chegar. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que assim que terminar o combate a gente volta aqui para mais uma resenha. Tamo junto, um grande abraço e até mais. CFX do seu canal de lutas.